Vinho que vai para vinagre, não retrocede o caminho. Vinho que vai para vinagre, não retrocede o caminho. Só por obra de milagre pode de novo ser vinho. Só por obra de milagre pode de novo ser vinho. Julgando o dever cumprir, sem descer no meu critério. Julgando o dever cumprir, sem descer no meu critério. Digo verdades a rir aos que me mentem a sério. Digo verdades a rir aos que me mentem a sério. Estas e outras quadras, estas quadras musicadas e cantadas pelo Paco Bandeira, como esta, Não há nenhum milionário que seja feliz como eu, tenha como secretário um professor do liceu. Professor Joaquim Magalhães, quem era este professor? Esse professor era este que está aqui agora na vossa frente. Encontrei-o pela primeira vez aí assim nos Jogos Florais que houve aí no ginásio em 1937. Foi o primeiro contacto pessoal que tive com ele e em que ele ganhou um quarto prémio com o pseudónimo de Cantador Algarvio. Foi nesse dia que, para ir à festa, ele conseguiu que lhe fosse emprestada uma fatiota. Quem lhe emprestou foi o filho do poeta Cândido Guerreiro, o Otman da Franca, o engenheiro, com quem ainda outro dia me encontrei e que justamente se recordou desse episódio. E há uma quadra que ele fez a propósito? Pois ele fez aquela quadra. Ontem rei, hoje sem trono, cá ando outra vez na rua. Entreguei o fato ao dono e a miséria continua. E foi ele que escreveu também o Aleixo, o poeta, o tal Aleixo, o poeta, que dizem ser de Lolé, era uma pessoa incompleta sem o Magalhães ao pé. Sim. A sua infância foi bastante muito... Aí o meu amigo só pôs aí uma coisinha que em geral ele não fazia, porque pelo menos no princípio não foi escrever, ele normalmente não escrevia, de entrada não escrevia, só começou a escrever depois que foi daqui para Coimbra, para o sanatório, para onde naturalmente foi levado, ou tendo tido como alavanca a publicação do livrinho que a gente fez aqui no Círculo Cultural do Algarve. Em 1943 fizemos a edição de Quando Começo a Cantar, um livrinho que foi editado aqui por nós e que lhe serviu de alavanca para ele poder entrar no sanatório, porque justamente nesse verão de 1943 declarou-se-lhe uma lesão nos pulmões e ele precisou de ser internado. E em Coimbra estava nessa altura o artista, o Tossan, a quem eu mandei o livro e que com ele foi apresentá-lo ao diretor do sanatório, o Dr. Armando Gonçalves. Foi um grandíssimo amigo deles, dos doentes todos, principalmente estes dois do Algarve, e que levou o caso à presença do professor Bissai Barreto, levando-lhe como, digamos, pedido, uma quadra que lá vem no livro e que diz: se pedir, peço cantando, sou mais atendido assim, porque se pedir chorando, ninguém tem pena de mim. Quando se fala de poesia popular, fala-se sempre no Aleixo. De facto, o Aleixo marcou a nossa cultura popular? Marca porque teve a vantagem, como diz o António José Saraiva, exatamente a propósito do Aleixo, ele teve a vantagem sobre todos os poetas de ter sido editado em livro. Segundo ele diz, por iniciativa de um professor do liceu. Não diz o nome, mas eu sei que sou eu. Mas realmente isso deu uma vantagem e estimulou, por assim dizer, ou criou o interesse de muitos outros e de outras pessoas que começaram a recolher as quadras e os poemas espontâneos dos poetas, como, por exemplo, o Henrique Pardal, ali de Corteira, como o Zé Diogo Cabrita, de Paderna, e aqui o Sr. José Soares Parente, aqui de Estoi e agora vive em Olhão, que é um curiosíssimo poeta popular e cujas composições mereciam também ser publicadas. O Aleixo terá tido a sorte de encontrar o professor pelo caminho? Eu tenho a impressão que sim.
Eu tenho a impressão de que isso foi para ele uma sorte e para mim também. É que ele hoje é um poeta consagrado e eu sou apenas o pendura do poeta Aleixo. Ando um bocadinho a reboque dele, porque quando se fala nele, normalmente fala-se também bem. Normalmente, porque há alguns autores que parece até que foram eles que o descobriram e não dizem tudo que Mas, foi aqui no Algarve, que foi encontrado. É evidente que ninguém pode desconhecer o mérito e o trabalho que o Dr. Magalhães teve nisso, porque quem sabe se de facto o Aleixo não tivesse tido, e eu continuo a dizer, a sorte de o encontrar, poderia ter ficado completamente... Mas podia ter encontrado outra ou ficar pessoa. completamente esquecido. Pois podia. Uma série das quadras, melhores quadras. Não haverá novos Aleixos por aí, para além dos novos que já Com citou? certeza que há. Com certeza que há. Simplesmente, eu tenho a impressão de que o caso do Aleixo é um caso de um poeta singular, como eu sempre disse, e até dizer que, por vezes, ele me aparece como mais do que um poeta, ou menos do que um poeta, não sei bem, um pensador, um moralista, que perante a vida, perante os homens, ele faz, qualquer motivo serve para ele fazer, sob a forma aforística popular, da quadra popular, mas com uma perfeição lapidar que em poucos outros dos que eu conheço, ou daqueles que estão publicados, ou que de toda a gente fala, não tem. Isso é uma superioridade enorme que ele tem. E veja só, esta quadrinha. Uma vez íamos em Loleste a descer a praça, andava um sujeito com uma enxada a desviar a água porque estava a chover, nesse tempo às vezes chovia, mesmo em setembro, e diz-me ele assim: quem prende a água que corre é por si próprio enganado. O ribeirinho não morre, vai correr por outro lado. Repare, aqui não há adjetivos, é só substantivos e verbos praticamente, quer dizer, as palavras fundamentais. E isto é uma lição, é uma indicação, é um caminho, é uma conclusão moral que se aplica a imensas coisas. Eu, por acaso, quando cá veio o ministro Veiga Simão como ministro da Educação, e eu tive a ocasião de ser eu, porta-voz dos professores, a recebê-lo, a cumprimentá-lo, disse-lhe que ele andava nessa altura naquela guerra com os estudantes, como andavam os estudantes aquilo em 1970 e à volta disso, e disse-lhe: quem prende a água que corre é por si próprio enganado, o ribeirinho não morre, vai correr por outro lado. Não sei se estão a ver que isto se aplicava até a um outro caso. Claro. Não era só ao desvio feito pelo sujeito que não queria água dentro do estabelecimento comercial. O Aleixo era um homem muito atento à vida e muito crítico. Sim, extraordinariamente atento à vida. Ele diz mesmo, e a gente vê isso que é exato: embora os meus olhos sejam os mais pequenos do mundo, o que importa é que eles vejam o que os homens são no fundo. Repare que isto é a quadra que serve para a gente ler todo o livro e interpretá-lo. O que é que ele procura realmente? O que é que a gente encontra na obra dele? É uma tentativa de descobrir o que os homens são no fundo. O que é que ele critica-se a si próprio? Ele critica as pessoas com quem convive ou vive. Critica, se quiser, critica ou censura ou caricatura. Mas, realmente, a observação do que os homens são por dentro, daquilo que eles são, que é o cerne, digamos, o conteúdo da sua. Isto é matéria própria para um moralista, ou um filósofo, se quiser, e que pensa e que se exprime em forma de quadra, de uma maneira que eu lhe digo... Filósofo, analfabeto, guardador de gado. Analfabeto não tanto quanto se supõe. Ou como eu mesmo disse, e tenho que reconhecer que realmente sou o culpado que se considera o analfabeto. Ele era capaz de ler e lia. Ele fez uma terceira classe incompleta, mas não aprendeu nunca a escrever com uma correção ortográfica. Esse foi o meu papel. Era escrever com ortografia e com a pontuação devida. Foi isso o meu papel de secretário. E nessas condições o Aleixo realmente depois beneficiou desse apoio. Porque a quadra, por exemplo, que eu escolhi para o segundo volume das Intencionais e que está lá na capa, a quadra tem pouco espaço, mas eu fico satisfeito quando numa quadra faço alguma coisa com jeito. Ele escreve quadra com C-O-A, acento D-R-A. Não é assim exatamente que a ortografia manda escrever, mas de qualquer maneira ele fazia-se entender. Agora, ele lia qualquer coisa. Ele lia o Júlio Diniz, lia o Camilo, lia, por exemplo, Os Miseráveis do Victor Hugo, segundo ele me disse. Ora, também lia os jornais, não tanto quanto
se possa supor, mas era sobretudo um homem muito atento, com uns olhinhos pequenos que viam profundamente e observavam o ambiente, as pessoas e de tudo o que o rodeava. Guardador de gado e, Sim, e guardador de sonhos também. Guardador de gado, é preciso ver. Foi numa altura de crise, de doença que ele teve, quando foi, por exemplo, foi quando estava, digamos, doente do estômago, porque ele adoeceu do estômago, depois de vir de França, porque ele esteve lá como servente de pedreiro, e veio doente do estômago, e até veio a ser operado, e a certa altura não podia beber senão leite. E fez uma subscrição, arranjou uns amigos que lhe ofereceram dinheiro para ele comprar umas cabrinhas. E então andou a guardar as cabritas e era com aquele leite que ele sustentava a úlcera, se assim quiser dizer. Mas o Aleixo não fez só quadras, fez... Ele tem outros poemas, por exemplo, é tudo sempre à base da quadra. Chamava ele quadra, como popularmente aí se chama quadra, a uma quadra que é glosada em décimas, e é esse conjunto do mote e da glosa chama-se quadra. Popularmente é assim que... E ele dizia-as, alguns lhe escreviam, ou ele as escreveria, e depois o tipógrafo as compunha corretamente, e vendia-as depois nas feiras, assim, eram os folhetos. Era muito vulgar na altura, não é? Isso, eu não tenho nenhuma desses documentos, mas sei que ele que fazia isso, pelas feiras e Ele escreveu alguns autos também. Bom, ele foi em Coimbra, como eu costumo dizer, ele depois de ir para o sanatório, foi-se formar a Coimbra, como todo escritor algarvio que se preza, o intelectual algarvio que se preza, vai para Coimbra formar-se, ou ia nesses tempos. O João de Deus também foi lá. Também. Foi para Coimbra e formou-se lá em teatro. Uma vez o Tossin insistiu com ele para que ele fizesse uma peça para uma festa que lá havia dedicada a um médico do sanatório, o Dr. não sei quê, Fontes, e disse-lhe, mas eu não sei como isso é. Então, eu ajudo-te. E escreve lá então. E fez o auto do curandeiro. Referiu-se a esses curandeiros que curam, ou pelo menos procuram curar, ou dizem que curam, por meio de rezas e de mezinhas, e ele fez a caricatura porque conhecia casos aqui da província, casos de curandeiros que existiam, e então dessa maneira ele ditou, e diz ele numa carta que me escreveu, em conta entusiasmado como foi feito esse auto do curandeiro, que o Tossin lhe dizia, olha que aí já está grande demais, agora muda de conversa para outra personagem. E assim fez. Ele mudava para outra personagem e saiu o auto curandeiro. Mas parece-me que umas 4 ou 5 horas. Pois, mas parece-me que ele não era muito forte neste tipo de... digamos, não, evidentemente. Mas em todo o caso, nessa altura ainda ele não tinha visto representar Gil Vicente pelo Teatro Académico. Mas depois o Tossin fez uma grande propaganda dele lá junto dos homens do Teatro Académico, o Dr. Paulo Quintela, e o Dr. Paulo Quintela disse mesmo, exprimiu a opinião, segundo o Tossin me disse, de que o Aleixo estaria em condições de ser realmente um poeta do teatro popular português contemporâneo. Escreveu então uma obra que é feita de alegorias. O que é o alto da vida e da morte, senão uma alegoria? A vida útil e a vida fútil é uma luta entre as duas, e que termina naturalmente, tem como personagens, enfim, figuras alegóricas, a vida útil, o que é a vida útil, o que é a vida fútil. Pois naturalmente a vida fútil é representada simbolicamente, alegoricamente, por uma rapariga fútil, e a vida útil representada naturalmente por um rapaz que é trabalhador e tal. E deste choque, naturalmente, quem é que vai ganhar? No confronto, há de naturalmente ganhar a vida útil, porque o poeta Aleixo é um poeta de esperança, repare. Ele tem sempre uma esperança e uma confiança no futuro. Moralista também? Também, mas eu penso que será isso exatamente o que fez que depois do 25 de Abril ele tenha tido esta espantosa popularidade que realmente tem e que lhe deu e que lhe dá realmente este conhecimento que toda a gente mais ou menos tem do poeta Aleixo. E que já vai nos discos gravados, porque... Sim, já vai em discos gravados. Há ouvimos o Paco Bandeira. Com
aproveitada foi o Zeca Afonso, um dos primeiros, e até o primeiro que fez, que recitou coisas dele. Repare bem, isto não é bem sabido, aquela famosa quadra, sei que pareço um ladrão, mas há muitos que eu conheço, que não parecendo o que são aquilo que eu pareço, foi dito pela primeira vez pelo Vilaré. O João Vilaré foi o primeiro que disse essa quadra. Vamos ouvir aqui o Estrovante também em Quadras do Aleixo. Ora bem, tenho aperta o teu coletinho, coração que é de nós dois, tem que andar conchegadinho. Por um olhar dos teus olhos dera da vida a metade, por um riso dera a vida, por um beijo a eternidade. Estou à tua porta, como um feixinho da lenha, à espera da resposta que dos teus olhos me venha. O dia tem 2 horas, 2 horas não tem mais. Uma é quando vos vejo, outra quando me lembrais. Me foi vedado, se vivi de tudo à míngua, deixa que vos mostre a língua, com o freio bem cortado. A rica tem nome fino, a pobre tem nome grosso. A rica teve um menino, a pobre tem um moço. Ora bem, de facto, os Estrovante cantaram quadras populares, nem todas do Aleixo, algumas também do António Aleixo. Professor Magalhães, deixando agora o Aleixo um bocadinho de lado, o professor Magalhães vai ser homenageado no próximo domingo pela Câmara Municipal de Faro, vai-lhe ser atribuído, salvo erro, a medalha de mérito da cidade. Doutor Magalhães, que idade tem já agora, doutor? Já fiz 3/4 de século. Quantos deles passou já aqui em Faro? Saiu do Porto, eu sei que é natural do Porto. Saí do Porto com 24 e já cá estou há 51. É tripeiro, mas... Sou tripeiro da freguesia da Sé. E agora algarvio por adoção e naturalmente porque fiz constituir família aqui no Algarve e aqui me deixei ficar. Não tem saudades do Porto? Tenho muitas saudades do Porto. Então no dia de São João, quem é que não tem saudades do Porto? Mas desta vez ainda não pode ser. Eu não estou em condições de sair daqui, agora por motivo de recuperação da doença, não estou em condições de poder sair para isso. Além disso, tinha esta festa. Mas realmente claro, não podemos deixar, o tripeiro nunca pode deixar de ficar com saudades da sua terra. E o que é que o seduziu tanto no Algarve, para além das razões familiares? Sabe, aqui foi principalmente, olha, eu dou-lhe dizer, eu cheguei cá numa madrugada, no dia 17 de outubro de 1933. Cheguei aqui no comboio, que chegava aí às 6h30, no comboio Correio, e a luz em outubro, aquela luz maravilhosa de um dia de outubro, foi a primeira sedução. E depois, bem, isto é uma terra onde há, e sempre houve, e continua a haver caras bonitas. De maneira que eu era um rapazito novo, e naturalmente deixei-me enfeitiçar e por cá fiquei. Casei com uma algarvia, do Olé, e depois vieram os filhos, e vieram também as doenças, e vieram aquelas razões que nos obrigam a ficar. E é uma até bastante triste, aquela que fundamentalmente me prendeu cá.
é que uma filha, que a primeira que viveu até aos 7 anos, morreu e ficou cá. De maneira que isto, sem querer, parecendo que não, é uma razão que prenda uma pessoa a uma terra, à terra a que se dedicou. Faro de há 40 anos, há 50 anos Era atrás? Um bocadinho diferente daquilo que é hoje. Não tinha ainda aqueles prédios ali no Largo do Carmo, pois não? Sabe, era uma terra que ainda estava nessa altura, ainda não tinha começado a subir sequer para o 3º andar. Estava ainda no resto do chão, tinha uma ou outra casa que tinha um 1º andar, mas não tinha mais do que isso. Porque as pessoas, eu penso que isto está ligado com a psicologia do Algarvio. O Algarvio é fundamentalmente um tipo independente, tem uma psicologia de homem independente e que não gosta de ter ninguém por cima. Mas agora as condições da vida urbana, da revolução urbana, se processaram-se de tal maneira que é impossível, evidentemente, estender uma cidade na superfície horizontal. Aliás, isso foi dito aqui, a primeira pessoa que aqui pregou esse assunto foi o Dr. Amadeu Ferreira de Almeida. Aí pelos anos 40, em 1940, 41, 42, era o diplomata, aquele que ofereceu aquela coleção que está no Museu Arqueológico e que tem o nome ali assim no jardim da Praça Alexandre Herculano, que tem o nome dele, e muito justamente. Esse Dr. Ferreira de Almeida, em várias conferências feitas no Círculo Cultural, ali na Associação dos Artistas e no Ginásio Clube, dizia: Faro tem que pensar no seu futuro e tem que, naturalmente, ir para o alto. Reparem que não pode haver uma extensão de pavimentação, são os fios telefónicos, é a questão das águas, dos esgotos. Nesse tempo falava-se em águas e esgotos, não se falava em saneamento básico. E era preciso estender isso tudo. Ora, não pode ser. As cidades têm que crescer, mas têm que crescer para o alto. Qual era a reação das pessoas que ouviam isso? Ai, que engraçado que o Dr. Ferreira de Almeida é. Ele a dizer estas coisas e tal, para cima. Ora, crescer, olha, blocos aqui em Faro, blocos. Se ele pudesse voltar cá agora, passados estes 40 anos, ele ficaria realmente espantado, porque, não sei se vocês já repararam, é uma coisa engraçadíssima, são as novas muralhas da cidade. Agora, sobretudo porque, evidentemente, a parte central teve que ser preservada. Há aquela zona de vila adentro que tem que ser preservada, aquilo não pode haver para aqui duas opiniões. É preciso manter aqui aquela identidade da velha Faro, que começou ali, que se estendeu depois, já no tempo dos árabes, pelo arrabalde ali em direção à Ribeira, e onde ainda há restos do século XV e XVI, de coisas várias. Mas o arrabalde da árabe, mesmo no tempo dos árabes, estendeu-se ali assim para a zona onde é da Rua Dom Francisco Gomes, ali onde está hoje o Hospital da Misericórdia, ou era o Hospital da Misericórdia, agora é a Santa Casa da Misericórdia só, e depois pela Ribeira, estendeu-se pela Ribeira, porque a DOC ainda não existia, repare. A água entrava por ali, a água como que envolvia a cidade. A porta, a zona que se chama hoje o Arco da Vila, tem lá por cima uma Nossa Senhora de Antrambas Águas. Antrambas Águas, que eram as águas que, mesmo para o Largo de São Francisco, o Largo de São Francisco, aquilo tudo era vaza, era zona que era inundada. E temos o Largo da Lagoa, que tem ainda o nome da Lagoa, porquê? E mais atrás, ainda mais próximo do centro, é o Largo da Pontinha. Porquê Pontinha? Porque havia, de facto, uma regueira que precisava de uma pontinha para se lhe passar por cima. Professor Magalhães, nós estamos já quase em cima das 18 horas, estamos a terminar o nosso espaço. Gostaria de saber como é que se sente como homenageado pela Câmara de Faro. Olha, sinto-me atrapalhado e piegas e não sei como é que eu me vou safar desta prova, porque vai ser uma prova. Evidentemente que tudo quanto eu fiz e que justificam, pelo menos segundo os organizadores, justificam a atribuição dessa medalha, é apenas, enfim, é um reconhecimento que me parece, conscienciosamente e sinceramente, parece-me legítimo. Simplesmente eu nunca fui a pensar nisso, que eu fiz fosse o que fosse. Eu fui sempre mexido e levado por uma coisa muito simples, um princípio de um filósofo que eu estimo muito, um filósofo francês, Guillot, que diz: posso, logo devo. Se qualquer coisa está dentro da minha possibilidade de fazer, eu tenho a obrigação de fazer ou de ajudar a fazer. E foi neste sentido sempre que eu, enfim, participei em todas essas coisas, e agora querem,
enfim, de certa maneira, distinguir essa ação ao fim de 50 anos de aqui estar com uma condecoração. Nunca tive outra. E penso que toda a cidade de Faro e penso que todo o Algarvio Sim, certamente aplaudirá esta atitude da Câmara de suponho que Faro. sim, que tenho muito mais amigos do que pessoas que não me queiram bem. Professor, saúde e muito obrigado pela sua Muito presença aqui. obrigado eu pelo vosso convite, por estar aqui assim convosco um bocadinho, que já há muito tempo que não tinha ocasião de tagarelar em frente do microfone. Obrigado, doutor. Os meus versos o que são devem ser, se os não confundo, pedaços do coração que deixo cá neste mundo. Se vos canto a dor daqueles que sabem sofrer a rir, é para vos fazer sentir, um pouco da pena deles. Este livro que vos deixo e que a